Bruno?
Lúcio? Oi? Primeira vez aqui? Não. Não, já participei antes, eu acho. Já? Mas dos primeiros ou dos últimos? Delay violento. Vou começar já. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a Opa. todos. A gente está começando a transmitir aqui o Android Developer Live Brasil, aqui diretamente do escritório do Google em São Paulo. Dessa vez o nosso Hangout tem efeitos sonoros, que eu estou usando pela primeira vez, então estou me divertindo um monte, vocês vão ter que me aguentar. Bom, enfim. Eu estou tentando esse horário alternativo para ver se fica mais conveniente para as pessoas, porque eu vi muitos comentários de que às 7 da noite, como a gente estava fazendo antes, muita gente está em trânsito, né? Muita gente está preso na Marginal, está preso em outras avenidas de São Paulo, acabando não conseguindo participar do Hangout. Então, eu estou tentando experimentalmente fazer no horário mais tarde, né? Bom, uma coisa que é legal, eu acabei de chegar no escritório faz algumas horas. Eu estou tentando experimentalmente fazer no horário mais tarde. O que é mais divertido sobre chegar no escritório essa hora é que você chega dando bom dia para as pessoas, né? Aí quando as pessoas te olham estranho, aí você olha para o relógio e fala, putz, eu confundi a AM com PM de novo. Então, é sempre divertido chegar no escritório a esse horário. Bom, vamos começar então. A gente tem aqui algumas perguntas que foram feitas do Moderator e eu queria falar também de uma novidade que apareceu recentemente no developers.android.com, que é bem legal para quem está desenvolvendo aplicativos e está procurando uma série de critérios para testar a qualidade do seu aplicativo, né? Claro que tem aquele nosso guia de design, através do qual você pode saber se você está seguindo ou não o padrão de design do Android. Mas o que estava faltando era uma série de testes, né, uma série de itens para você verificar antes de publicar seu aplicativo, para você ter certeza de que você está publicando um aplicativo de qualidade. Obviamente essa lista não é mágica, né? Não é só seguir todos os itens que magicamente você vai ter um aplicativo bom, mas ela com certeza serve como um guia. Então deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês onde está isso. Se deu certo, vocês devem estar vendo aqui uma tela do developers.android.com. Então aqui é o site quando você chega, né? Se vocês clicarem em Distribute, que é esse último item, e depois forem para App Quality, então essa é uma seção nova que justamente fala sobre alguns pontos bem importantes com relação à qualidade de aplicativos, né? Então tem aqui 3 subseções, uma delas chama Core App Quality, que são os guidelines para a qualidade de aplicativos gerais, ou seja, para qualquer tipo de aplicativo, seja ele tablet, telefone, qualquer outro tipo, né? Então ele tem desde design visual, interação com o usuário, ele passa por várias coisas, né? Como por exemplo, ele passa por funcionalidade, ele passa por desempenho, estabilidade, enfim, vocês vão notar que cada uma dessas sessões tem uma série de testes, né? Que são frases pequenas, que são testes que vocês podem fazer para determinar se o seu aplicativo está ou não seguindo aquele critério. Então, especialmente se você é um desenvolvedor
individual, isso pode ser útil, mas isso é especialmente útil se você tem uma empresa, por exemplo, e vocês querem uma maneira sistemática de testar a qualidade de aplicativos. Então, seria interessante, por exemplo, no processo de release de vocês, vocês incorporarem todos ou alguns, né, desses testes. Eles vêm até com IDs convenientemente pensados. Enfim, e uma outra seção importante aqui é o Tablet App Quality, né? Então, você tem o Core e você tem o Tablet. Então, o Tablet, ele pressupõe o Core, né? Um aplicativo de tablet, ele tem que seguir os guidelines do Core, mas aqui tem alguns guidelines adicionais para aplicativos de tablet, né? Então, é bem interessante dar uma lida nessa seção para ver se o seu aplicativo está, de fato, seguindo tudo aquilo, né? Um dos pontos importantes que vocês vão ver que é sempre muito enfatizado lá é a adequação aos padrões de design do Android. Eu sempre falo isso, né? Isso, acho que para quem vê os Hangouts regularmente está ficando até chato, né? Mas seguir os padrões de design do Android é muito importante. E é muito importante porque quando o usuário aprende a usar aplicativos no Android, ele está se acostumando àquele padrão de design. Então, se você segue aquele padrão de design, vai ser muito mais fácil para o usuário usar o seu aplicativo, né? Então, boa parte desse checklist é sobre você seguir os padrões de design do Android. Boa parte deles é fácil de seguir. Por exemplo, não inventa uma função maluca nova para o botão back. Por exemplo, o botão back ele faz muito bem a função de ser um botão back, né? Então, é bom não colocar uma funcionalidade maluca nele lá. Outra coisa, por exemplo, não trocar a função do botão Home, a não ser que realmente você tenha um bom motivo para fazer isso, né? E outra coisa é você usar todos os componentes do Android em geral, como eles devem ser usados, como o usuário está acostumado a vê-los. Notificações é outra coisa importante, ou seja, usar notificações para aquilo que as notificações devem. Tô voltando. Ok? Acho que estamos de volta. Acho que teve um ligeiro problema técnico. Bom, enfim, como eu estava falando, é bem importante seguir esses guidelines, né, para a qualidade de aplicativos para determinar se o aplicativo está, de fato, quer dizer, tá seguindo aqueles padrões de qualidade ou não. Uma coisa importante que eles falam também lá é sobre permissões, né? Permissões quer dizer, cada vez mais os usuários estão atentos a permissões, né? Houve uma época em que, quer dizer, no início de apps mobile, quando os usuários não faziam ideia do que apps mobile faziam, às vezes eles não prestavam muita atenção a permissões, mas cada vez mais, tanto o usuário quanto nós, como o Google, nós estamos dando uma importância cada vez mais para o modelo de permissões do Android como um mecanismo fundamental de segurança, né? Então, é muito importante você pedir permissões do usuário somente para aquilo que de fato faz sentido. Eu vejo muitos apps que pedem, por exemplo, permissão para mandar SMS. A não ser que seu app tenha um propósito de mandar SMS, é muito raro realmente um app legítimo querer mandar SMS sem a permissão do usuário. Mas aí você pode falar, mas e se meu app, e se eu dou uma opção no meu app para ele compartilhar esse app através de SMS e eu quero mandar um SMS? Mas é para isso que existe intents, né? Você não precisa pedir a permissão do usuário para mandar SMS, se você pode fazer isso através do intent. Você manda um intent e o sistema vai mandar aquela mensagem através do aplicativo padrão de SMS. Ou seja, você não precisa mandar um SMS por conta própria e para isso tem que pedir a permissão de SMS. Outro ponto importante que vocês vão ver mencionado lá e que muitos aplicativos pecam é a questão do áudio, né? O áudio no aplicativo Android, ele deveria funcionar só quando o aplicativo está de fato na tela e funcionando, a não ser que o propósito do seu aplicativo seja dar áudio background. Por exemplo, se você tem um aplicativo de música que fica tocando música enquanto o usuário está fazendo outras coisas, nesse caso é razoável você tocar áudio no background. Mas, por exemplo, é um erro se você tem um joguinho, né, e esse jogo, depois que o usuário desliga a tela e guarda no bolso, ele continua tocando música, né? Nenhum usuário quer ter um bolso musical. Então, é um erro se você está fazendo isso. Outra coisa que é um erro é se a música continua tocando quando o usuário está na lock screen, né? Então, o usuário acabou de ligar o telefone, ele está na lock screen, e a música do seu jogo volta quando ele ainda está naquela lock screen. Isso também é um erro. Você tem que esperar o usuário voltar de fato para o app, né? Isso foi meio que corrigido automaticamente para vocês no Jelly Bean, porque a ordem da entrega dos eventos foi alterada. Mas de qualquer jeito é uma boa prática você sempre determinar se a sua tela está de fato visível antes de começar a tocar áudio, né? Outro ponto importante é o que a gente chama de letterboxing, né? Letterboxing acontece o seguinte: você foi na loja, comprou um tablet, né? Então você está super feliz com o seu novo Nexus 7, aí você vai rodar um aplicativo nele e de repente você vê que o aplicativo, apesar de você ter comprado todos esses pixels, né,
É um monte de pixels que você comprou. Dependendo da loja que você foi, você pagou muito caro por esses pixels, né? Então, você roda o app e, de repente, ele aparece num quadradinho pequenininho aqui no meio. E ele aparece num quadradinho pequenininho aqui no meio porque o desenvolvedor falou, tablet e telefone é tudo a mesma coisa, então eu vou pegar e cortar um pedaço do display, não vou usar, né, para economizar tempo de programação. Né? Então, isso é uma coisa extremamente irritante para o usuário, porque ele quer usar a tela inteira. Então, letterboxing é o que acontece quando você tenta cortar pedaços do seu display para fazer caber. Então, idealmente, um aplicativo de qualidade tem que ocupar a tela inteira, qualquer que seja o tamanho da tela. Para telas maiores, você faz uma coisa que faz sentido para telas maiores, e para telas menores, você faz uma coisa que faz sentido para telas menores. Né? Mas você cortar um pedaço da tela nunca está certo. Outra coisa importante é não deixar aqueles serviços rodando depois do shutdown. Né? Qualquer app que eu baixo, um app novo, depois eu deixo ele por um período de trial de uma semana. Então, depois de uma semana, eu fico, quer dizer, durante essa semana eu fico monitorando aquele item battery, sabe, do menu de configurações, para determinar se aquele aplicativo é ou não um vampiro de bateria. Eu detesto vampiros de bateria, então, por mais que um aplicativo seja útil, isso é uma coisa que eu tenho um colega meu chamado Rito Meyer, e ele sempre fala isso, porque por mais que um aplicativo seja útil, se ele drena a minha bateria, ele está tornando outros aplicativos inúteis. Então, todo aplicativo que fica drenando injustificadamente a bateria, os usuários vão ficar extremamente irritados. Então, esse é outro item bem importante, né? Não deixar coisas rodando que não precisam ficar rodando. E usar inteligentemente os recursos, né? Lembra que você pedir atualizações de GPS não é uma coisa de graça. Então, mesmo que seu aplicativo dependa de localização para funcionar direito, você deveria tomar decisões sábias com relação a ficar monitorando o GPS toda hora, né? Então, se você, por exemplo, é um aplicativo de procura de restaurantes, e você chamou Get Last Known Location, e você determinou que há 5 minutos atrás o usuário estava em Pinheiros, então é razoável você presumir que o usuário continua em Pinheiros, sendo que esse dado veio de 5 minutos atrás. Você não precisa pedir o dado do GPS de novo, sendo que só faz 5 minutos que o usuário estava na rua X. Né? Então, ou seja, é sempre interessante você tomar decisões sábias com relação à economia de recursos. Outro ponto importante que eles falam restaurar estado, né? Restaurar estado é uma coisa importante porque é o seguinte, no Android, como vocês sabem, é o sistema operacional que decide matar ou não uma atividade, né? Então, quando o sistema operacional está com poucos recursos, pouca memória, ele decide que as atividades XYZ vão sair do sistema, vou matar as atividades XYZ, quando o usuário quiser voltar para elas, eu restauro as atividades. Mas o Android não sabe nada sobre quantos inimigos o usuário já matou no seu jogo, né? Então, o Android só vai restaurar a sua atividade. Agora, restaurar o conteúdo da atividade, depois que a sua atividade morre, é responsabilidade sua. Então, você que tem que saber que o usuário já matou 3 inimigos naquela fase, né, e voltar e restaurar aquele estado quando o usuário volta para o seu aplicativo. Senão você tem aquele efeito ruim que o usuário começou a jogar seu jogo, ou usar seu app, saiu do seu aplicativo, voltou para home, escreveu um e-mail, mandou um SMS, etc, etc. Depois ele resolveu voltar para o seu jogo. E nesse momento ele descobre que aqueles 3 inimigos que ele matou, que ele gastou um tempão matando, eles estão de volta à vida. Né? E foi por causa de um bug, não foi porque o seu jogo é difícil. Então, ou seja, é sempre importante você restaurar o estado adequadamente. Outro ponto que eles mencionam que é bem importante, que esse é bem óbvio, né? É a estabilidade. Se o seu aplicativo fica dando force close toda hora, ele não é um aplicativo bom. Se o seu aplicativo dá force close de vez em quando, ainda assim, ele não é um aplicativo muito bom. Né? O ideal é ele não dar force close nunca. E quando der, o usuário manda um report, se o ideal é você ver o report e ver por que isso está acontecendo. Bom, acho que isso é mais ou menos isso que foram, acho que a principal novidade dos últimos, quer dizer, pelo menos com relação ao site de developer.android.com. Outra novidade interessante é que a gente lançou uma plataforma chamada Google Play Services. Né? O Google Play Services, ele nada mais é do que um APK, essencialmente, é um aplicativo que ele vem junto com o Google Play. Né? Então, quando você está usando o app do Google Play no seu Android, ele tem um aplicativo oculto nele que funciona como essencialmente um repositório, né, de serviços do Google. Atualmente, o serviço que tem lá é o serviço de autenticação. Então, você já consegue chamar o Google Play Services, né, e tem, se vocês forem no blog do Android, né, que é android-developers.blogspot.com, vocês vão notar que existe lá um artigo que fala sobre o Google Play Services e como usar o Auth com ele. Então, através do Google Play Services, vocês conseguem fazer a autenticação do usuário e conseguir um token, um Auth, para depois vocês poderem chamar outras APIs do Google. Então, isso é bem legal porque você faz com que o usuário percorra um caminho familiar
que ele está acostumado de autenticação, que é aquelas telas padrões do Google Play. Então, para o usuário é uma experiência muito melhor do que você, quer dizer, criar a sua interface própria para isso, né? Então, definitivamente, se vocês não leem o blog do Android Developers há um tempo, vale a pena dar uma passada lá e ver as novidades. Com isso dito, vamos passar aqui as perguntas. Mas antes de eu começar com as perguntas feitas pelo moderator, acho que eu quero dar prioridade para quem está participando do Hangout ao vivo aqui. Então, se alguém tiver uma pergunta para fazer ao vivo, por favor, é só falar. Bruno? Então, amanhã eu estou fazendo uma palestra aqui na faculdade sobre o padrão que tu falou, que tu comentou no segundo ou terceiro Hangout. Só que eu gostaria de saber, que eu ouvi algumas notícias, sobre casos de tablet. Esse ranqueamento que é feito, ele também é feito sobre tablets ou então pela Google TV? O ranqueamento? Isso, os top trend, o que tem lá no Google Play. Não, o Top Trending ele é agnóstico com relação ao dispositivo, né? Ele é feito globalmente. A única coisa é que num tablet você só vai ver os aplicativos que são compatíveis com tablet, né? Então o ranking é o mesmo, só que ele é filtrado pelo dispositivo. Então o que acontece? Certamente todo aplicativo que está naquele ranking, ele é compatível com o seu dispositivo. Quando você está vendo o ranking no dispositivo X, ele não vai mostrar um app Y que não é compatível com o dispositivo X, mas o ranking é global. Ou seja, a ordenação relativa entre os itens deveria ser a mesma, apesar da lista exata ser diferente dependendo de cada dispositivo. Agora, para os tablets especificamente, também para o Google TV, tem uma categoria especial para tablets, né? Então você tem, por exemplo, Staff Picks para tablets. E se você entrar no Staff Picks para tablets, são essencialmente os aplicativos que nós, o Google, achamos que são bons exemplos de aplicativo para tablet. Mas não existe um filtro automático para você ver, por exemplo, quero ver só o aplicativo de tablet, né? Até porque é difícil você definir aqui quem é um aplicativo de tablet, né? Até porque boa parte dos aplicativos de celular funcionam no tablet. Então é muito difícil até para o ser humano é difícil de dizer se o aplicativo X é um aplicativo de tablet ou de celular. Quanto mais então para a gente colocar um algoritmo para filtrar isso automático, né? Então, todas aquelas telas são o mesmo ranking para todo dispositivo, mas elas são filtradas pela compatibilidade com o seu, né? Não sei se isso responde a sua pergunta. Sim, isso mesmo. Obrigado. Legal. Deixa eu ler uma pergunta aqui do moderator, para a gente vai fazendo uma e uma, né? Tem uma pergunta do Ian Souza, que é uma boa abordagem incluir in-app para remover anúncios, para evitar manter duas aplicações, uma versão com anúncio e outra sem anúncio. Olha, as duas estratégias são boas. Eu particularmente prefiro o in-app por causa do seguinte, é sempre melhor você ter uma listagem só no Google Play. Porque se você tiver duas listagens, ou seja, se você tem dois apps no Google Play, lembra que os ratings e os comentários não compartilham de uma para outra, né? Então, os comentários se o usuário elogia o seu app free, esse elogio não vai ser compartilhado automaticamente com o seu app pago, né? Então, se o usuário chega no seu app pago, ele vê, esse negócio tem só 4 downloads, e o único comentário que tem lá é um cara que reclamou muito. Então, isso pega um pouco mal para você, né? Então, é sempre recomendável você ter o mínimo de listings possíveis, onde mínimo significa 1, no melhor caso, né? Então, eu definitivamente recomendo fazer através de in-app. Então, você tem o mesmo aplicativo e através do in-app você vende o upgrade dele para Premium ou você vende o upgrade dele para a versão ad-free, né? A desvantagem disso é que você tem que programar uma lógica adicional para determinar se o usuário comprou ou não a versão ad-free, né? Então, mas eu acho que vale a pena, apesar da complicação adicional, eu acho que vale muito a pena porque você tem uma listagem só. Então, você reúne o seu número de downloads vai refletir a versão free mais a versão paid. A não ser que a sua estratégia de marketing esteja inteiramente baseada na versão free, né? E a versão paid, quer dizer, você não esteja tão interessado na versão paid quanto, por exemplo, na receita de anúncios. Então, se isso não for o ponto principal da sua estratégia, às vezes vale até a pena você manter as duas. Mas, assim, na medida do possível, eu acho que é melhor ter o mínimo de listagens possíveis. Aliás, isso foi importante ter aparecido essa pergunta, porque um conselho que eu sempre dou para desenvolvedores e que eu gosto de lembrar é que se você tem um app para tablet e um app para celular, eles estão separados no Google Play, essa costuma ser uma má ideia, justamente por isso, porque o usuário certamente tem muito menos usuários que têm tablet do que usuários que têm celular, né? Então, se você fez um app e publicou lá, e o usuário de tablet vai baixar a versão de tablet, e ele vê que o negócio só tem, 20, 30 downloads ou 300 downloads, ele começa a achar que é um aplicativo que, bom, não tem muita gente usando. Quando é mentira, né? Porque, na verdade, você tem usuários usando a versão de celular também. Então, é sempre legal você ter uma única versão para celular e para tablet.
E, quer dizer, todo o Developer Toolkit do Android te permite fazer isso de um jeito fácil. Você coloca arquivos de layout diferentes, você coloca assets diferentes para tablet e para celular. Então, sempre é muito melhor você ter uma versão única que funciona em tablet e em celular. Tá? A única exceção que eu faria para isso é, por exemplo, jogos muito específicos e muito pesados que usam muito OpenGL. Porque, às vezes, por exemplo, você tem arquiteturas de device que usam, por exemplo, texturas compactadas num formato diferente e incompatível, né? Então, às vezes, vale a pena você fazer APKs diferentes para que o usuário não tenha que baixar um monte de dados que ele não vai usar. Mas fora jogos muito específicos e muito pesados, eu acho que sempre vale a pena você fazer uma listagem só no Google Play para tablet, para celular e também para versão paga e versão ad-free. Então, acho que esse seria o meu conselho geral, né? Que vale em todos os casos, exceto as exceções. Bom, próxima pergunta. Alguém tem alguma pergunta ao vivo para fazer via Hangout? Deixa eu dar um refresh no post para ver se tem alguém fazendo alguma pergunta via comentários. Lembra que eu estou lendo só os comentários do post no Android Developers, tá? Eu não estou lendo os comentários do meu reshare que eu fiz na minha conta pessoal. Tem uma pergunta do Nickel Kita, que já existe previsão de chegada do N7 no Brasil? Vocês recomendam ele? Bom, essa pergunta tem duas partes, né? Já existe previsão da chegada do N7 no Brasil? Não. Gostaria que tivesse, mas infelizmente a gente não tem ainda uma previsão. Vocês recomendam o Nexus 7? Se a gente recomenda o Nexus 7, então certamente a gente recomenda o Nexus 7, né? Acho que é um dos dispositivos mais legais que eu já usei. Não estou falando isso porque eles me mandam falar isso, né? E sim porque eu pessoalmente, Bruno Oliveira, fora do Google, eu uso muito o Nexus 7. E eu gosto muito dele porque, em primeiro lugar, porque ele tem um bom custo-benefício, né? Ele não custa muito para o tablet que ele é. E a outra coisa que eu gosto muito do fato de ele ter um tamanho certo, né? O problema que eu tinha com aqueles tablets de 10 polegadas é que eles são muito grandes para, às vezes, carregar no dia a dia. E eles são muito difíceis de usar, né? Assim, eles são pesados, etc. Né? Se bem que estão saindo alguns mais leves hoje em dia, mas os tablets iniciais de 10 polegadas eram muito pesados. Eu gosto desse porque ele é muito prático, né? E o processador dele é muito bom. E, enfim, a única coisa que é um pouco ruim dele é que ele só tem Wi-Fi, né? Me incomoda um pouco às vezes que eu não consigo acessar, por exemplo, uma rede 3G com ele. Mas, quer dizer, isso é parte da graça porque a bateria dele dura muito mais do que, por exemplo, a bateria do meu Galaxy Nexus, né? Justamente porque o rádio 3G ele consome muito mais bateria do que o Wi-Fi. E como eu ando sempre com o Galaxy Nexus no bolso, no pior dos casos eu ligo o Tethering no Galaxy Nexus e uso ele no Wi-Fi, né? Mas então a resposta é, definitivamente, quer dizer, a gente recomenda muito o Nexus 7 como tablet. Alguém tem uma pergunta para fazer ao vivo no Hangout? Você comentou agora sobre que tem alguns aplicativos que ele fica pequeno na tela. Você tem, talvez, no teu Nexus aí, para demonstrar algum aplicativo desse? Ou fica muito trabalho para você agora mostrar agora? Não, eu até tenho, mas assim, eu não tenho nenhum aplicativo assim que eu possa demonstrar sem... tá, certo. Eu não quero falar mal de não quero falar mal de nenhum aplicativo de nenhuma empresa no ar, mas assim, não é difícil de encontrar aplicativos que fazem isso, né? Mas, quer dizer, sempre que você vê um aplicativo que ele corta pedaços da sua interface no tablet, a recomendação sempre vai no Google Play e xinga muito. Deixa o developer saber que você quer usar todos os pixels do seu tablet. E isso, a mesma coisa vale com outras coisas, né? Na verdade, você, né, como usuário, quer dizer, eu também como usuário, qualquer pessoa como usuário do Android, nós somos criaturas muito poderosas, né? Os nossos comentários no Google Play, o nosso rating no Google Play são uma coisa que os desenvolvedores, eles ou gostam muito ou temem muito, né? Então, isso dá para ver claramente em descrições de aplicativos que começam com um negócio em caps lock com 3 asteriscos. Por favor, não deem um rating mal para o meu aplicativo, né? Então, ou seja, o usuário tem um poder muito grande de fazer isso, né? E é sempre legal o usuário usar isso, claro, usar isso para o bem. Usar isso para incentivar os desenvolvedores a fazerem aplicativos de alta qualidade. E você, como desenvolvedor, né, naturalmente, você tem que sempre dar ouvidos aos usuários e nunca deixar eles irritados, porque eles têm essa arma bastante poderosa na mão deles, que xinga muito no Google Play, obviamente, né, como diz a expressão. Vamos agora para a próxima pergunta aqui do moderator, que é o seguinte, é do Daniel de Goiânia. Keyword spam, né? Se eu fizer um app que sirva exclusivamente, né, para dar dicas para o jogo Bad Piggies, se colocar o nome do app para Bad Piggies Tips, ou dicas para Bad Piggies, isso é considerado keyword spam? Bom, vamos dar um apanhado geral sobre o que é keyword spam, né? O keyword spam é o seguinte, é quando você coloca na descrição do seu aplicativo um monte de keywords que é só para fazer o seu aplicativo aparecer em buscas não relacionadas. Então tem aqueles aplicativos que são desesperados,
e que, por exemplo, no título do aplicativo, ele se chama, por exemplo, o jogo X lá, e no próprio título ele chama, tipo, Best, não sei quanto, tem um monte, o título do aplicativo é 20% título e 80% superlativos aleatórios. Isso é keyword spam, porque o aplicativo está querendo artificialmente aparecer no ranking do search. Outra coisa, na descrição do aplicativo, ele ficar colocando termos que são buzzwords, né? Por exemplo, fun, best, free, não sei quanto, tudo em caps lock, para tentar fazer com que a engine do Google Play ache que aqueles termos são relevantes para o app. Então, nós rotineiramente retiramos do ar, suspendemos aplicativos que fazem keyword spam, porque keyword spam é uma coisa que é extremamente ruim, né? Nós não gostamos de keyword spam, o usuário não gosta de keyword spam. Agora, outra coisa que é keyword spam, especialmente, é você tentar enganar o usuário para ele achar que o seu aplicativo é uma coisa que ele não é, né? E no caso, por exemplo, você chamar um app de dicas para bad piggies, quer dizer, eu particularmente, eu acho que isso não é keyword spam, porque quando o usuário procurar por bad piggies, isso é um resultado de busca razoável, né, para esse search. Se o usuário está procurando pelo bad piggies, é razoável assumir que ele pode estar interessado num app chamando dicas para bad piggies. Não vou discutir se é legal ou não você fazer um app desses, tá? Não vou entrar no mérito de copyright, etc., porque não é minha alçada. Mas presumindo que você tenha permissão para fazer isso, né, de alguma forma, eu não consideraria isso como keyword spam, porque não é spam, porque quando o usuário pesquisa por bad piggies, é razoável que ele queira encontrar o seu aplicativo também. O que não é razoável, por exemplo, é um aplicativo de um jogo, isso eu já vi muito. Não vou citar exemplos, né, mas eu já vi muitos jogos que são não relacionados, são jogos sobre atirar coisas em outras coisas, e o jogo tem, de repente, na descrição dele, Britney Spears, Lady Gaga, não sei quanto. A não ser que a não ser que a Lady Gaga e a Britney Spears estejam de alguma forma no jogo, isso é keyword spam. Ou seja, ele está tentando maliciosamente obter uma posição de ranking em buscas que não são relacionadas, né? Mas, particularmente, um aplicativo cujo objetivo é dar dicas para o bad piggies, ele se chamar dicas para bad piggies, acho que está ótimo. Estaria errado ele se chamar dicas para bad piggies, top, cool, fun, não sei quanto, best, download this app now. Isso é keyword spam. Mas você só chamar de dicas para bad piggies, eu não vejo problema nenhum. Alguém tem alguma pergunta para fazer ao vivo no Hangout? Não? Então vamos para a próxima do moderator. A próxima do moderator é do Gustavo Carvalho, de Budapeste, Hungria. O método findViewById é custoso. Se irei usar referência a uma view poucas vezes, há problemas em sempre utilizar findViewById ou devo sempre criar uma variável ou campo na classe, salvar a view recebida, assim, chamando findViewById apenas uma vez? O findViewById, ele não é particularmente caro, mas se você vai usar ela muitas vezes num loop muito fechado, né? Por exemplo, você vai usar ela muitas vezes num loop que vai executar 5.000 vezes por segundo, não vale a pena você ficar chamando toda hora, porque é um custo. Chamar uma função é sempre um custo, né? Então, quer dizer, a minha recomendação é, se você vai usar ela poucas vezes, e você não vai usar ela de uma maneira intensiva, pode ficar chamando findViewById quando você quiser. Agora, se você for ter um loop que precisa de desempenho alto, e você vai ter que ficar acessando isso toda hora, isso vale não só para findViewById, mas, quer dizer, o mesmo conselho para qualquer tipo de chamada de método, né? Chamada de método é cara. Ela é barata para você fazer de vez em quando, mas é caro se você vai fazer num loop que vai executar 5.000 vezes e precisa executar rápido. Então, nesse caso, eu recomendaria você gravar ela no field. Pessoalmente, quer dizer, o meu método de programação é eu fazer um field para cada coisa. Não porque findViewById seja lento, mas porque o código fica mais limpo, sabe? Em vez de porque toda vez que você chama findViewById, você precisa poluir o código fazendo um cast, né, para o tipo apropriado. Você tem que findViewById, r.id.myButton, botar tudo aquilo em parênteses, fazer um cast para button, atribuir para alguma variável. Então, eu acho que é muito mais elegante, né, o código fica mais legível quando está escrito lá m, ok, button, ponto, alguma coisa, né, do que você colocar toda a expressão, né, de findViewById. Mas esse é o meu estilo pessoal de programar, né? Acho que cada um tem o seu próprio estilo. Mas em termos de desempenho, eu só ficaria preocupado se você está chamando findViewById milhões de vezes no loop. Mas fora isso, acho que não tem problema nenhum, né? Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer ao vivo no Hangout? Não? Deixa eu aproveitar essa oportunidade para apresentar o Neto Marim. Neto Marim, manifeste-se. Então, o Neto Marim é o meu colega em Developer Relations, né? Para quem não sabe, eu estou de mudança para os Estados Unidos, né? Eu vou me mudar para os Estados Unidos na quinta da semana que vem.
então eu vou passar a trabalhar em Mountain View com Android, né, na sede do Google. Então, quem vai continuar com relacionamento com os desenvolvedores é o Neto Marinho, que está aqui. Bom, vamos para a próxima pergunta. Vou passar para a próxima pergunta do moderator, enquanto vocês se inspiram para fazer alguma pergunta ao vivo. A próxima pergunta é: Can I retrieve data from Google Maps API so I can use it from my location-based service application I'm developing? Né? Do Tracy das Filipinas. Traduzindo para português, ou seja, eu posso pegar os dados da Google Maps API para usar no meu serviço de localização que eu estou desenvolvendo? Bom, a resposta disso na verdade, ela é complicada, mas se eu fosse resumir numa palavra, depende. Os termos de serviço da Location API, eles são extensos, né, e eu não sou especialista nisso porque eu não trabalho na equipe do Location API. Então, mas só com essas informações que estão na pergunta, é muito difícil saber se esse uso qualifica ou não, ele está dentro ou não dos guidelines. Né? Então, eu recomendaria ler cuidadosamente os termos de serviço dessa API e descobrir se o seu uso está dentro ou não. Né? Assim, mas com essas informações aqui, isso é muito difícil decidir. Né? Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer ao vivo? Ou deixa eu dar uma olhada nos comentários enquanto isso. Ô, Bruno, a respeito sobre, depois que veio o Jelly Bean, ele tinha aquele esquema de, quando atualizar um aplicativo, ele atualiza só uma parte, diferente de como tinha antes de atualizar. Eu vi uma vez só, recentemente, logo em seguida, depois que chegou, eu vi um jogo que utilizou isso, mas não vi mais. Tem uma dificuldade na programação desse método? O Google Play, você só manda essa linha de código que você mudou, ou você manda o aplicativo e ele faz a comparação? Mais ou menos assim por cima, o que poderia dizer sobre esse entendi. Esse método? Então, de atualizações parciais, né, na verdade, atualizações incrementais, foi uma coisa que a gente anunciou no Google I.O., né? O que acontece? A atualização incremental, ela deveria só atualizar as partes do APK que são necessárias para reduzir o tráfego, né, que você precisa para atualizar um APK. Muitas vezes isso é possível, muitas vezes isso não é possível. Do lado do desenvolvedor, o desenvolvedor não precisa fazer nada, ou seja, se isso não está atualizando, se isso não está acontecendo, não é culpa nenhuma do desenvolvedor, é culpa inteiramente nossa, né? Mas em nenhum lugar a gente realmente, quer dizer, a gente garante que a atualização vai ser feita incrementalmente, né? Isso é um feature que pode acontecer ou não, dependendo dependendo do aplicativo e da circunstância específica. Eu, particularmente, eu não prestei atenção se isso vem acontecendo ou não com os meus apps, mas eu sei que não é garantido que vai acontecer com todos os aplicativos, né? E eu acho que depende muito, por exemplo, da estrutura do APK, porque o APK para a gente é uma coisa um pouco opaca, né? A gente não tem como fazer um patch de alguma coisa se essa coisa não está binariamente compatível. Então, dependendo da atualização que o desenvolvedor fez, às vezes a gente não consegue mandar um patch incremental. Dependendo da atualização, a gente consegue sim mandar um patch incremental, e aí nesse caso ele é implementado assim. Mas eu não tenho certeza porque que isso não está funcionando, quer dizer, com mais frequência, mas eu particularmente não prestei muita atenção se ele vem funcionando ou não. Mas isso é uma coisa que não é garantida. Mas não é o desenvolvedor que escolhe, não. É a Google Play mesmo que faz automático. Sim, o Google Play que deveria automaticamente fazer isso. Então, se ele não está fazendo isso, ou é porque, por acaso, os APKs que você está usando não são atualizáveis, né? Porque, por exemplo, o desenvolvedor alterou alguma coisa que torna incompatível com isso, ou porque o Google Play está quebrado de alguma maneira, que a gente não sabe. De qualquer uma das formas, não é culpa do desenvolvedor, né? O desenvolvedor não tem que habilitar nenhum flag para isso acontecer. Isso também acontece com aqueles arquivos de expansão, né? Aliás, um comentário relevante aqui, um erro comum que eu vejo em alguns apps é o seguinte: eles usam o arquivo de expansão do APK, e depois que ele usa, ele resolve pegar e deletar o arquivo, né? Ele fala assim, agora já baixei esse arquivo de expansão, vou deletar porque eu não preciso mais. Isso é um erro, porque o que o Google Play vai pensar é o seguinte: oh meu Deus, sumiu o arquivo de expansão do APK, eu acho que eu vou baixar ele de novo. Então, tem apps que ficam presos num ciclo de ficar baixando toda hora o arquivo de expansão, porque o aplicativo, muito esperto, resolve deletar o arquivo depois que ele termina de usar, né? Então, definitivamente, o conselho é não mexer no arquivo de expansão. Você só lê dele, não tenta escrever, né, e não tenta ficar deletando ele uma vez que terminou de usar. Alguém mais tem alguma pergunta ao vivo? Deixa eu dar um refresh aqui. Bruno. Opa, pode falar. Acho que até que eu coloquei no Develops lá, mas na verdade não é dúvida, é uma sugestão em relação ao Google Play.
do Features Graphic. Você poder Ah, adicionar, ali. não sei se até se na próxima versão do Google Play, na verdade do Developer Console. Console, vai ter essa função de você poder colocar features gráficos por país, por linguagem, para você poder diferenciar, né? Ah, Saber entendi. uma coisa. Ah, legal. Isso é um feature request que, bom, quer dizer, é um feature request que a gente recebe meio que rotineiramente, porque faz muito sentido, né? A gente já tem uma maneira de você localizar a descrição de apps, nada mais natural do que você poder localizar também o feature graphic, né? Até porque quando você tem um app que é colocado em destaque no mundo inteiro, seria interessante o gráfico do destaque aparecer na língua apropriada para o usuário, né? Atualmente a gente não tem isso, ou seja, o feature graph ele é global para todos os países. Dos motivos pelo qual isso não foi priorizado até agora é porque a ideia é que o feature graph é que ele seja isso, ele seja um graphic, né? Ele tem que ser muito mais gráfico do que texto. Se você tem um feature graph que tem um parágrafo de texto explicando um app, aliás, qualquer app que tem que ter um parágrafo explicando o que o app provavelmente não é um app que tá fazendo, quer dizer, não é um app que vai ter muito sucesso, né? Então a ideia do feature graphic é que ele explique graficamente o que o app faz. E Mas em algumas poucas geralmente, palavras, né? geralmente você bota uma frase, né? Até a própria aplicação do Gmail tem uma frase. Tem, Então né? você está em inglês. Né? Exatamente. Então isso definitivamente é um feature request que a gente tem aqui no Moderator, é o seguinte, onde eu estou? Do Ian Souza, né? Widgets. Como diferenciar a configuração para dispositivos diferentes através do XML? Essa é uma pergunta muito boa do Ian, porque é uma coisa que é muito fácil de fazer, mas ela às vezes não é muito óbvia. Então, o problema dele é o seguinte, imagina que você tem um widget, certo? E para o widget a gente quer dizer aqueles home screen widgets, né? Aquele app widgets. Então, um app widget, o que é? É aquele controle que aparece na home screen do usuário, que é uma maneira de o usuário colocar ali alguma informação relevante do aplicativo na home screen. Por exemplo, você tem aquele widget do Gmail que ele deixa você ver os seus e-mails na tela home antes de você abrir. Você tem widgets, por exemplo, de previsão do tempo, tem widgets de várias coisas. Na minha opinião, widgets são subutilizados, né? Tem aí um mercado enorme para widgets, enorme. E não tem apps suficientes, quer dizer, e os usuários ficam no vácuo às vezes, porque eles precisam, quer dizer, eles vão procurar widgets interessantes para instalar no dispositivo, e eles não encontram. Então, dica, tem um mercado enorme aí de usuários querendo baixar widgets, faltam widgets, às vezes, para determinadas categorias. Agora, a pergunta dele é muito relevante, que é o seguinte, né? Nem todo widget deveria se comportar exatamente da mesma maneira num tablet e num telefone, por exemplo, né? Widgets para tablets deveriam ter um layout diferente do que widgets para telefone. Se você só declara o seu widget no Android Manifest, ele tem sempre o mesmo layout, o que não é desejável. Se você quiser declarar layouts diferentes, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que se chama Boolean Resource, né? Boolean de booleano, pode ser true ou false. Esse Boolean Resource você vai declarar dentro de um XML que se chama, por exemplo, booleans.xml, values.xml, enfim, ele é um valor, certo? Então você declara ele como um valor boolean. O tipo desse resource é um boolean. Ele, como você está declarando no arquivo .xml, você pode colocar ele de acordo com o que você quiser em qualquer pasta, né, dentro do subdiretório res, e você coloca ele dentro, por exemplo, res, values, traço, alguma coisa. Né? E esse values, traço, alguma coisa é um qualificador de configuração que te permite atribuir valor true ou false para aquele recurso, dependendo da versão do Android. Então, resumindo o que a gente falou até aqui, você tem um resource boolean que chama, por exemplo, vamos supor que você só está querendo diferenciar tablet e não tablet, né? Então você tem um recurso boolean que se chama isTablet. Ele é um recurso que deve ser true para tablets e false para não tablets. O que você vai fazer? Dentro do res /values-x_large, você vai colocar lá o seu booleans.xml e dentro dele você define um boolean resource chamado isTablet com valor true. Aí você vai criar um outro arquivo XML dentro do diretório res/values qualquer outra coisa, por exemplo, para classificar os celulares, ou só values, né, para ficar por default para todo o resto. Dentro dele você cria um arquivo com o mesmo nome e você coloca um resource com o mesmo nome, cujo valor é false. Isso vai fazer com que aquele recurso booleano tenha um valor true em tablets e tenha um valor false quando você está em qualquer outra coisa, certo? Quando você define tablets da maneira como você quer, por exemplo, x-large, qualquer outra coisa. Quando você vai definir o seu widget no seu Android Manifest, o que você faz? Ele tem um parâmetro que é Android .enabled. E o Android .enabled, ele pode receber true ou false, hard-coded, ou ele pode receber uma referência a, adivinha o quê? Um recurso booleano, um boolean resource. E é nesse ponto onde você vai apontar para o seu resource booleano que você acabou de definir,
que ele pode ser true ou false, dependendo de se você está num tablet ou não. Então você coloca duas definições de widget lá no seu Android Manifest. Uma das definições tem Android enabled igual a um Boolean Resource que é isTablet, e a outra tem Android enabled apontando para a negação, né, desse Boolean Resource. Então você, por exemplo, is not tablet, né, você aponta ali para a negação daquele primeiro. Infelizmente não tem um mecanismo inteligente para fazer a negação de um recurso booleano. Você tem que definir, logo embaixo do true, você define um outro que é false, né? Mas é fácil de fazer. Então, é bem fácil de fazer isso, mas não é inteiramente óbvio a princípio, né? Então, acho que foi uma boa pergunta. E é super importante fazer essa preocupação, né, de você fazer um widget que seja apropriado para o tamanho de tela e para o dispositivo do usuário. Isso é super crucialmente importante, porque o usuário ele quer que o widget ele seja otimizado para a tela dele, né? Bruno, Oi? na verdade foi eu que fiz essa pergunta lá no Dorator. Mas então você vai ter dois parâmetros de XML no seu manifest, né? Isso. Dois parâmetros. Um parâmetro é, por exemplo, isTablet, e outro parâmetro é isNotTablet. Com E o o valor... XML, com o widget config lá diferente para cada um. Isso, exatamente. Então, quando você está rodando em tablets, a ideia é que quando você está rodando em tablets, o XML que define aquilo como true é o que vai ser lido. E quando você está rodando uma coisa que não é um tablet, é o XML que define ele como falso que vai ser lido. Isso você faz colocando eles apropriadamente nas pastas res/values, né? Então, através disso, vai ser o XML correto que vai ser selecionado, e aquele XML define o isTablet para true ou false, dependendo se o usuário está ou não no tablet. E no seu Android Manifest, você define ele para apontar para aquele recurso. Dá uma olhada na minha palestra do Google I.O., que na palestra que foi minha e do Adam Powell, né, a gente falou sobre como fazer interfaces de usuário que são compatíveis com versões anteriores do Android. Um dos truques que a gente recomenda lá é justamente usar Boolean Resource para fazer app widgets que são diferentes dependendo de se você está, por exemplo, no Stream Sandwich ou no Jelly Bean. Mas a mesma técnica pode ser aplicada para diferenciar não só entre Stream Sandwich e Jelly Bean, como para diferenciar também, por exemplo, entre tablet e celular ou entre qualquer outra configuração que você queira. Então você consegue diferenciar dessa forma. Então, ou seja, qualquer diferenciação que você possa fazer através do Resource System, você consegue fazer através dessa técnica, né? Então, definitivamente, essa é uma técnica interessante de ter aí no bolso para esses casos. Alguém tem mais alguma pergunta aqui ao vivo no Hangout? Só uma dúvida, você que agora está em viajar, mas você vai continuar fazendo os Android Developers no Brasil? Sim, a princípio sim. A única diferença é que eu vou transmitir através do nosso estúdio em Mountain View, né? Mas o horário vai ser fixo do Brasil ou de lá? Não, o horário, na verdade, é bem conveniente para as duas partes, na verdade, porque para mim vai ser mais cedo lá. Então significa que eu consigo fazer um hangout dentro do meu horário normal de trabalho e, ao mesmo tempo, automaticamente, por um bônus providenciado pela própria rotação do planeta, ele acaba caindo no horário conveniente para o Brasil também, né? Ele acaba caindo mais à noite para o Brasil. Então, eu tenho certeza que a posição geográfica dos Estados Unidos e do Brasil foi cuidadosamente desenhada para que isso fosse possível. Então, fica o agradecimento aí para a equipe que desenhou o globo terrestre. Então, alguém tem uma pergunta para fazer ao vivo? Deixa eu ler mais uma pergunta do moderator, então. Não, acho que acabou, né? A última pergunta é justamente o comentário do Ian, que ele já fez online, que é uma sugestão para o Google Play de fazer um feature graphic para o país, né? Então, eu acho que a gente acabou agora as perguntas do moderator. Então, agora a gente chega naquele momento tenso da noite, no qual ou vocês fazem pergunta, ou eu vou começar a cantar. Então, é bom vocês fazerem perguntas. Vocês não querem me ouvir cantar. Então, nos outros developers que tu fez, sempre apresentasse algum do padrão lá, que eu me baseei bastante. Você não vai trazer mais essas novidades? Sim. Eu vou continuar trazendo, a gente vai continuar fazendo os hangouts, a princípio, com esse mesmo formato que a gente vem fazendo até hoje, com novidades, etc. Né? O que é legal de estar lá em Mountain View é que é mais fácil convidar guest speakers para aparecer, de repente, no hangout, fazer entrevista, etc. Mas eu não sei muito bem ainda como que vai ser o dia a dia lá dos hangouts, mas na medida do possível eu vou tentar sempre trazer coisas interessantes em cada hangout que a gente fizer. Bom, mais alguma pergunta? Ok. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta aqui para fazer no post do Hangout. Por algum motivo está demorando para carregar aqui.
Ah, ok, não tem mais nenhuma pergunta? Então, acho que eu vou fazer uma pergunta, só para evitar que eu tenha que cantar. A minha pergunta é a seguinte, essa coisa aí que a gente mostrou no começo do Hangout, ou seja, esse checklist de qualidade de aplicativos, a pergunta é, ele se aplica também a jogos ou ele é só um checklist para aplicativos, né? Ou seja, tem uma diferença entre jogos e aplicativos nesse caso? Bom, ótima pergunta. A resposta para essa pergunta é a seguinte, aplicativos e jogos, eles são essencialmente diferentes, né? Eles são, em geral, as regras para aplicativos, elas se aplicam muito mais para aplicativos mesmo, e os jogos têm regras separadas. Nós não temos uma seção específica para jogos, né, naquela lista, mas a gente sempre recomenda que os jogos sigam mais ou menos os guidelines gerais de aplicativos, né? Quer dizer, a recomendação básica é ter bom senso, né? Se você está desenvolvendo um jogo, tem certos itens naquela lista que não fazem sentido nenhum, né? Então, se você está desenvolvendo um jogo, por exemplo, seguir os guidelines de interface do Android, mais ou menos, né? Não é estritamente necessário. Porque o propósito do usuário quando ele joga um jogo é se imergir numa experiência nova, né? Ele se imergir na experiência daquele jogo. Não é para, quer dizer, ele não tem tanto o objetivo de ter uma produtividade com alguma coisa, né? Então, quer dizer, se você está fazendo um jogo, você não precisa seguir, às vezes, aqueles guidelines muito, muito rigidamente. Então, sempre é importante, quer dizer, seguir aqueles guidelines com um certo bom senso quando você está fazendo um jogo, né? Não seguir literalmente. Por exemplo, imagina, esse aliás até tem algumas coisas que são antipadrões para jogos, né? Eu já vi muitos jogos que eles são muito interessantes, mas de repente você chega no final da fase e você recebe aquele dialog box que é padrão do Android, dizendo, parabéns, você passou de fase. O problema é que quando eu vejo aquele diálogo padrão do Android, não estou falando que o diálogo padrão é feio, tá? Mas quando eu recebo aquele diálogo padrão do Android, meu instinto imediato, e aquilo quebra a experiência do jogo, o meu instinto imediato é achar que alguma coisa deu muito errado no jogo, né? Alguma coisa, tipo, por exemplo, você passou de fase, derrotou o último chefe, mas eu não consegui gravar seu estado porque deu no pointer exception. Eu sempre vou achar que deu uma coisa muito errada quando eu vejo um pop-up daqueles, né? Então, é sempre recomendado fazer com que essa interface visual do jogo ela seja bem integrada com o jogo em si, né? E não fazer uma coisa que surpreende o usuário, de repente aparece um pop-up baseado no estilo do Android. Mesma coisa vale para aplicativo, tá? Pop-ups, padrões do Android, apesar de eles serem muito fáceis de criar, eles devem ser usados só para aqueles avisos que são coisas cruciais para o usuário, ou alguma coisa deu muito errado. Por exemplo, tentei salvar seu arquivo e deu erro na hora de salvar, tentei corrigir o erro, mas deu erro na rede, tentei fazer um backup, mas deu erro no backup, tentei te informar desse erro com outro dialog, mas estourou a memória, então estou te dando esse dialog para dizer que deu erro no erro no erro, enquanto eu estava tentando reportar o erro no log. Nesse caso, eu uso um dialog. Mas se não for uma coisa crítica desse tipo, é sempre melhor você integrar ele com o visual do seu aplicativo. Mesma coisa, por exemplo, quando, sei lá, tentei gravar um compromisso na agenda e não consegui gravar porque o time zone está errado. Não põe um dialog box fazendo isso, né? Faz ele aparecer em vermelho, faz ele alguma coisa que não interrompa tanto o usuário quanto aparecer um dialog na tela, né? Quando aparece um dialog na tela, praticamente, quer dizer, é uma coisa que dá um susto no usuário, né? Ele está levando praticamente um tapa na cara, dizendo, está acontecendo uma coisa crítica. Essa coisa crítica é, parabéns, você passou de fase, né? Então aí o usuário fica um pouco desnorteado com isso. Mesma coisa com, por exemplo, eu já vi, por exemplo, aplicativos usarem aquelas barras de progresso, né? Ele usa aquela barra de progresso, mas usa padrão do Android, em vez de usar uma barra específica do jogo, e sempre dá a impressão de que tem alguma coisa assim muito... Você quebra aquela experiência do jogo, né? Se você de repente volta para o padrão do sistema. Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Então, Bruno, agora que tá vindo a Google TV pro Brasil, tem muita diferença entre tu conseguir tu programar para uma televisão, a API delas é o mesmo, da 4.0, por ser um hardware diferente, uma tela muito diferente, tem muita dificuldade, uma coisa, ou ele é o mesmo padrão, só tem que cuidar por ser uma televisão? Não, o padrão é o mesmo, é a mesma API, tá? Ela tem algumas diferenças aqui e ali, mas essencialmente é a mesma API, você está escrevendo para um Android, né? Certo que em vez de ser um Android que você segura na sua mão, é um Android que é um Android gigantesco que fica numa mesa, né? Mas eu acho que o problema fundamental para desenvolver para Google TV não é nem tanto técnico, tá? Ele não é que seja mais difícil nem nada. Acho que um problema fundamental que os desenvolvedores têm para desenvolver para Google TV é saber o que o usuário está interessado no Google TV. Seriamente, né? Por exemplo, um app que faz muito sucesso no celular, ele pode não fazer tanto sucesso na Google TV porque não existe interesse dos usuários lá. Porque você tem que imaginar o caso de uso, tá? Você tem que imaginar que quando o usuário está usando a Google TV, ele está sentado no sofá e ele está longe do dispositivo.
Então, se o seu dispositivo depende muito de interação com o usuário e tal, etc., de repente vai ser mais difícil para o usuário usar. Por exemplo, não tem touchscreen, né? O usuário não pode chegar lá com o dedo na tela e interagir com o seu aplicativo. Então, isso já mata, de pronto, muitos aplicativos que dependem de touchscreen, né, para fazer isso. Então, lembra que o usuário vai ter aquele controle da Google TV para interagir com o seu aplicativo, e é sempre muito importante que o seu aplicativo faça sentido nesse contexto, tá? Imagina que o usuário, quando ele está usando um aplicativo para Google TV, ele está mais interessado em consumir conteúdo do que interagir, tá? Então, ele está interessado em interagir só quando aquilo vai afetar o consumo de conteúdo dele. Então, ele quer, por exemplo, o YouTube é um bom exemplo de um aplicativo que funciona bem para Google TV, porque o usuário vai interagir só para ver o próximo vídeo e depois ele vai consumir bastante conteúdo. Mesma coisa com outros apps que mostram vídeos, etc, etc. Não, lembra que o usuário, o que ele está interessado em fazer é ser preguiçoso e ficar lá no sofá consumindo conteúdo. Ele não está tão interessado em digitar parágrafos e parágrafos de texto, e ele não está tão interessado, quer dizer, em apps que precisam de muita interação para fazer alguma coisa interessante. Então, acho que o desafio fundamental com o Google TV não é o técnico, tá? O desafio fundamental não é saber como escrever. O desafio fundamental é ter justamente essa visão do que escrever para uma Google TV, né? Mas isso dito, o mercado para o Google TV está crescendo muito, né? Então, conforme a gente vai lançando o Google TV em novos países, vai aparecendo oportunidades novas aí para novos apps fazerem bastante sucesso. Então, definitivamente recomendo para todo mundo que não começou a fazer isso ainda, dá uma olhada no SDK e começa a pensar, em primeiro lugar, não tanto em como fazer o seu app para Google TV. Começa a pensar se faz sentido o seu app funcionar no Google TV, e se não faz sentido, pensa em qual outra variante do seu app faria sentido, né? De repente você tem um app lá que funciona muito bem para celular e depende de interação, e de repente tem uma outra versão dele que é muito legal de usar em Google TV que não exige tanta interação assim, né? Então, quer dizer, tudo é uma questão aí de você adaptar o caso de uso, não é nem tanto de adaptar, uma questão de adaptar o código, né? Essa é a dica para o Google TV. Mais alguma pergunta no Hangout? Outra coisa, quando eu coloco um aplicativo na Google Play, ele diretamente já fica disponível para todo o planeta? Eu consigo limitar os países? Ou dependendo da língua que eu tenho, eu consigo, ele automaticamente restringe alguns países? Ou se tem alguma coisa de lei de outros países que não aceitam o aplicativo? Boa pergunta essa. Então, quando você publica um aplicativo no Google Play, por padrão, né, a não ser que você especificamente restrinja, ele vai estar disponível para todos os planetas do universo onde ele está habilitado. No momento, o único planeta no universo onde isso funciona é o planeta Terra, mas a gente está tentando habilitar em outros planetas no momento. Mas dentro do planeta Terra, ele funciona, por padrão, ele vai funcionar em todos os países que podem acessar o Google Play. Então, se você não fizer nenhuma escolha em contrário, o seu app vai ficar disponível para todos os países. Agora, diferentes países têm diferentes leis, né? Então, dependendo do tipo de aplicativo, ele pode ser bloqueado em alguns países, né? Tem países, por exemplo, onde que eles são extremamente controladores sobre aplicativos de jogos no sentido de jogos poker, né? Não no sentido de jogos Angry Birds. Mas tem países que controlam, por exemplo, aplicativos que são de baralho, etc. Qualquer coisa que possa sugerir jogatina. Então, nesses casos, pode acontecer do seu aplicativo não aparecer em determinado país, né, por algum filtro do Google Play. Mas isso vai ser raro, em geral. Em geral, você que tem que especificar quais são os países onde você vai bloquear seu aplicativo ou não. E lembra que é inteiramente responsabilidade do desenvolvedor saber em quais países ele pode lançar o aplicativo ou não, né? O Google Play não faz monitoramento dos aplicativos que são enviados. A gente tem um monitoramento automático para determinar, por exemplo, se você tenta enviar um APK inválido, ou se você tenta enviar um APK que tem alguma forma de abuso dos termos de serviço para o Google Play. Mas nós não somos uma autoridade para dizer o que você pode e o que não pode fazer em cada país, né? Então, se você faz um app que viola a lei em um certo país, é responsabilidade do desenvolvedor saber quais são as leis de cada país e o que você pode fazer ou não, né? Nós não fazemos uma revisão prévia nem editorial em aplicativos. Então, é sempre importante ficar atento a esses assuntos legais, né? E nós também não somos nenhuma autoridade tributária, né? Então, é responsabilidade sempre do desenvolvedor recolher impostos adequadamente. Então, a gente não tem nenhuma autoridade nessa área. Por um lado, isso é interessante porque dá muita liberdade, né? Por outro lado, o desenvolvedor tem que usar isso com bastante responsabilidade. Mais alguma pergunta? A respeito sobre publicidade, como tem o caso de eu cobrar sobre o aplicativo, a Google ganha algo sobre isso, sou obrigado a usar. Mas sobre publicidade, eu posso criar um mecanismo de publicidade e não usar o AdMode ou o
double click, Hum. livremente, não tem... Até onde eu sei, quer dizer, eu não lembro de cor aqui os termos e serviços do Google Play, mas até onde eu sei, sim, você pode, e tem muitos apps que usam outras plataformas de anúncios, né, e mesmo publicando no Google Play. Então, acho que não tem restrição nenhuma. Você pode fazer a sua própria solução de publicidade, você pode inventar a sua própria solução. Eu, particularmente, quer dizer, eu não sou uma autoridade nisso, tá? Não é só porque eu tô falando aqui, mas eu daria uma olhada cuidadosa aí nos termos de serviço do Google Play. Mas, assim, até onde eu lembro, e a minha memória não é muito boa, eu não lembro o que eu almocei hoje, mas até onde eu lembro, não tem nenhuma restrição no Google Play com relação a isso. Então, mas eu recomendaria dar uma lida, né? Sobre publicidade, é interessante, aliás, não só sobre publicidade, né? Lembra que tem uma coisa mais forte que isso, que é o seguinte, não existe nenhuma restrição a usar ou não o Google Play, né? Então, tem muita gente que acha que o Google Play é um monopólio, né? Então, se você usa Android, você tem que usar o Google Play. Mentira, né? O Google Play, você pode publicar um app no Google Play e você é perfeitamente livre para publicar um app em qualquer outro mercado ou, inclusive, distribuir seu app sem nenhum mercado nenhum, né? Você pode muito bem distribuir seu app pela web e deixar o usuário baixar um APK direto da web. Então, se você quiser fazer isso, se você não gosta do Google Play, você não precisa usar o Google Play também, né? E tem uma outra coisa que é fundamental de diferenciar, que é o que são os termos de serviço do Google Play e o que é o que você pode ou não fazer com Android. O que você pode ou não fazer com Android é praticamente sem limites, né? Porque é uma relação entre você e seu usuário. Então isso só está limitado pela relação entre você e seu usuário. Mas o que você pode fazer com o Google Play é um pouco mais restrito. Por exemplo, tem uma categoria de apps que não pode entrar no Google Play, que é, por exemplo, apps com conteúdo explícito, sexual, etc., não pode entrar no Google Play. Isso não significa que você não pode fazer isso no Android, né? Só significa que você não pode publicar um app desse tipo no Google Play. Mas nada impede de você, por exemplo, distribuir um app desse diretamente através de um website. Mesma coisa com usar, por exemplo, fazer apps que são outros mercados. Você não pode publicar no Google Play. Eu, por exemplo, não posso publicar o app que chama Bruno Play dentro do Google Play. Então, se eu decidir que eu não gosto do Google Play e quero fazer uma nova loja chamada Bruno Play, eu não posso publicar o Bruno Play dentro do Google Play. Mas eu posso publicar o Bruno Play através da web, por exemplo, né? Então, isso você não pode fazer no Google Play, mas você pode fazer a partir da web, né? Então é sempre importante. Como você falou agora de criar um Bruno Play, mas de qualquer forma eu tenho que habilitar o Android que se receba um APK e instale, não de forma como o Google Play aceita os aplicativos, que eu vou lá e baixo e automaticamente já instala. O Android tem que estar liberado. O usuário tem que colocar aquele checkbox de receber aplicativos de outras fontes, né? Isso sim, isso é verdade. Porque se eu entrar diretamente e for querer modificar o Android, eu tenho acesso a essa parte de querer tirar, ou ele é restrito no código-fonte dele mesmo, isso é fixo? Não existe nada restrito no código-fonte do Android, porque ele é um código-fonte, né? Uma vez que você tem ele na sua máquina, você pode fazer o que você quiser com ele, né? Então, não tem nenhuma restrição desse tipo no código. Você pode, quer dizer, dentro dos termos da licença, você pode fazer o que você quiser com o código-fonte do Android, inclusive modificar ele livremente, né, e instalar no seu dispositivo. Você pode modificar livremente e distribuir em outros dispositivos, né? Você pode modificar ele livremente e fabricar dispositivos e vender para usuários. Aliás, é isso que os fabricantes fazem, né? Nenhum fabricante precisa ter a permissão do Google para usar o código-fonte do Android, né? Então, nenhum fabricante precisa bater aqui na porta e falar assim, posso usar o código-fonte do Android? Né? Isso, automaticamente, todo mundo pode usar o código-fonte e alterar. Então, isso é uma das grandes vantagens aí do Android, né? O que é diferente de dizer que você é livre para fazer isso com o seu dispositivo, né? Porque existem dispositivos onde você pode substituir o software e existem dispositivos onde você não pode, né? Aí, quer dizer, isso é uma coisa que depende do fabricante e da operadora. Então, tem certos fabricantes e operadoras que permitem, outras que não. A maioria não, né? Mas se você compra, por exemplo, um Google Experience Device, como o Galaxy Nexus, você consegue fazer isso, né? Então você consegue muito facilmente dar um unlock nele, né? E instalar o que você quiser nele. Ele é feito para fazer isso, né? Ele é feito para você poder fazer esse tipo de coisa. Aí você pode, por exemplo, baixar. Não, pode terminar, vou fazer outra pergunta depois. Ah, tá. Não, só queria terminar dizendo que você pode baixar o código-fonte lá, você pode instalar no seu próprio dispositivo, você pode fazer um site dizendo, eu queria uma versão do Android que é muito melhor do que o Android original, e os usuários podem pegar, baixar e instalar aquilo, sem nenhuma restrição com relação a isso. A única coisa é que a gente tem um processo de certificação para garantir que os dispositivos que nós certificamos com a marca Android,
eles são compatíveis com uma série de testes para evitar que você tenha aí, dispositivos chamados Android que não sejam compatíveis com nada, né? Então, para a gente manter essa compatibilidade funcionando bem, a gente só permite dar o nome de Android para aqueles dispositivos que funcionam de maneira compatível com o que a gente espera, né? Mas isso significa que, quer dizer, se o seu dispositivo que você fez não funciona dessa maneira, você pode chamar ele de qualquer outra coisa. E não tem nenhuma restrição. Você só não pode dizer que ele é um dispositivo Android oficial. Então, eu vi há um tempo atrás já, sobre como é que funcionava a atualização por meio das operadoras, das empresas operadoras. Eu vi que tinha uma série de burocracia, que o código-fonte vinha para o fabricante fazia essa modificação, ia para a operadora também fazia essa modificação, depois o Google tinha que liberar, para depois poder ter um custo tudo. Tem algo mais complexo disso? É um custo muito alto? O que tu pode dizer assim sobre o porquê dessa demora? Até mesmo o Galaxy X no Brasil ainda não chegou a ser atualizado. Eu tenho um Nexus, que eu consegui dos Estados Unidos, que ele logo em seguida foi atualizado. Mas muita gente relata que o Galaxy X, ainda mesmo sendo um Nexus, não foi atualizado ainda. Bom, o Galaxy X ele não é bem um Nexus, né? O Galaxy X ele é administrado pela Samsung no Brasil, né? Ele não recebe automaticamente os updates do Google. E eu definitivamente não recomendo, eu não recomendo plugar ele e trocar o build dele, né? Quer dizer, porque assim você perde a sua garantia. Mas se você se sente corajoso, você pode pegar e fazer isso, né? Você pode pegar e dar um wipe nele, dar um fastboot ou munlock, baixa um ROM e instala ele lá. É muito fácil fazer isso porque, por exemplo, os ROMs inclusive do Jelly Bean, eles estão disponíveis aí, né? Você pode baixar na net, o Google publicou eles oficialmente. Você pode baixar o ROM do Galaxy Nexus pro Jelly Bean e instalar. Eu fiz isso recentemente, né, no Galaxy X aqui no Brasil e funcionou muito bem. Agora, recomendar isso oficialmente eu não recomendo porque isso faz com que você perca a garantia. Mas se já passou o período de garantia, por exemplo, não vejo por que não, né? Mas respondendo a sua pergunta original, né, por que é tão difícil atualizar? Porque é o seguinte, né? Atualizar é uma coisa que depende, quer dizer, é uma coisa que depende do fabricante da operadora, porque no final são eles que são responsáveis perante o consumidor a dar suporte para aquilo, né? Então, imagina que eu sou uma operadora, então eu sou responsável perante os meus usuários para que aquele celular que eu vendi para eles funcione. E se eu atualizasse diretamente a partir do fonte do Google, imediatamente, sem fazer muitos testes, etc., e sem, por exemplo, treinar minha equipe de suporte para dar suporte para esses casos, isso não seria responsável da minha parte, porque poderia ter, por exemplo, uma modificação no Android que funciona muito bem em certos dispositivos, mas nesse dispositivo que eu vendi para os usuários no ano passado, pode ser que aquilo quebre. Então eu faço o update e de repente o usuário não consegue mais fazer ligações, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que os fabricantes e as operadoras têm de manter os dispositivos funcionando. Por outro lado, obviamente, né, tem um lado capitalista, no qual o interesse dos fabricantes é vender dispositivos, né? Então, naturalmente, eles vão preferir, às vezes, que você compre um dispositivo novo. Mas, às vezes, isso não é tão capitalista, não. Às vezes é porque é o seguinte, a tecnologia, especialmente celular, desenvolve muito rápido. Muita coisa que eu já vi reclamações, por que o fabricante X não atualiza o dispositivo Y? É porque às vezes não dá, sabe? O dispositivo Y não consegue aguentar uma versão mais recente do Android, porque se você colocasse ela lá, e muitos usuários põem ela lá à força, né? Ele roteia o dispositivo e põe, e percebe que aquilo roda a metade da velocidade da outra versão, né? Então, dispositivos móveis são coisas extremamente complicadas, né? Você escrever drivers, etc., é uma coisa extremamente lenta e dispendiosa. Então, quer dizer, eu nunca trabalhei numa operadora, nem no fabricante, para saber exatamente qual é o custo disso, né? Mas eu já tendo trabalhado com engenharia de software, né, e eu já trabalhei escrevendo driver, inclusive, eu sei que é extremamente complicado você fazer um driver por um dispositivo embarcado. Então, especialmente, você manter as coisas atualizadas quando coisas upstream vão mudando, né? Por exemplo, às vezes uma versão nova do Android tem um kernel completamente diferente, e esse kernel decide que ele vai mapear a memória diferente, e de repente, pum, meu driver quebrou, né? Então, é razoavelmente complicado você fazer uma atualização num dispositivo existente. É bem complicado. Então são uma série de fatores que se juntam aí. Idealmente, o que a gente tem como ideal para o ecossistema do Android? O que a gente tem como ideal para o ecossistema do Android é que isso não seja tão importante assim. Ou seja, o fato de um fabricante não atualizar o Android não deveria ser tão crucial assim, porque o ecossistema e o SDK, ele dá todas as ferramentas para os desenvolvedores para fazer apps que são compatíveis com várias plataformas. Porque quer dizer,
eu estaria mentindo se eu dissesse assim, não, um dia todo Android vai ser igual, um dia todo mundo vai estar na última versão do Android. Mentira. Isso, assim, na minha opinião, isso não vai acontecer. Porque isso só vai acontecer se a gente tivesse um controle muito rígido, né, do Android. É uma coisa que não está não tá na nossa filosofia hoje em dia. A nossa filosofia é uma filosofia de diversidade. É uma filosofia que os fabricantes podem, e eles devem ter essa liberdade de colocar que versão do Android eles quiserem nos dispositivos de acordo com o que faz mais sentido para eles e para os usuários. Então, a diversidade vai estar sempre no coração do Android. Vai ser difícil você ter é difícil imaginar um ecossistema do Android sem essa diversidade toda. E a plataforma, e o ecossistema, e o SDK, todos estão preparados para isso, eles são feitos para isso, né? Então, eu não acho que isso é uma coisa negativa, né? Muito pelo contrário, acho que essa diversidade, essa liberdade é uma coisa muito, muito positiva do Android que diferencia ele de outras plataformas, né? E eu acho que isso explica, em boa parte, o sucesso do Android no mercado por aí, né? Por isso que a gente tem aí mais de 1000 dispositivos Android no mercado, né? Isso acho que é bem mais do que muitas outras plataformas aí, né? E no caso no celular, vamos dizer, um top de linha, né, não vinha atualizado, é porque a empresa já vinha há tempo produzindo, testando esse Android que está agora e lança um novo e não deu tempo ainda? Seria isso uma explicação? Pode acontecer isso, porque lembra que o Android atualiza muito rápido, né? Então, por exemplo, acaba de sair, por exemplo, a Spin Sandwich, eu ainda estou no meio da frase de falar, olha só, lançaram a Spin Sandwich, mudou para Jelly Bean, né? Então, as atualizações acontecem muito rápido. Então, se você é um fabricante, provavelmente é difícil. Se você tem, por exemplo, se você passa um ano desenvolvendo um dispositivo, às vezes é difícil você manter ele na última versão. E às vezes tem problemas técnicos, por exemplo. Às vezes tem uma razão técnica muito específica pela qual o Jelly Bean não funciona no dispositivo X. Por exemplo, eu vou tentar atualizar para o Jelly Bean e ele quebra porque o Jelly Bean faz uma coisa X com memória que não funciona com a minha placa de RAM que está lá. Isso acontece. Então, quer dizer, mas no fundo fica a liberdade para o usuário e para o fabricante de fazer isso, né? Por exemplo, se os usuários, quer dizer, o usuário tem a liberdade de comprar outro dispositivo. Se para ele é crucialmente importante ter o Jelly Bean em vez do Ice Cream Sandwich, ele vai lá e procura outro fabricante, outra operadora, né? Então essa parte da liberdade de mercado e do usuário poder escolher o que ele quiser. Os fabricantes eles têm que respeitar isso porque senão ninguém compraria os dispositivos deles. E a respeito, por exemplo, no caso do iOS, que a Apple libera para os desenvolvedores um beta, um mês antes, mais ou menos, assim. E, pelo menos que eu lembro, o Android não utiliza essa forma. Ele já, quando ele lança, quando ele mostra, quando faz um evento que mostra um novo Android, ele já mostra uma versão final, já atualiza, já libera o código-fonte. Tem de certa forma, um beta que fica, pelo menos, para os funcionários do Google, para um limitado desenvolvedores, alguma coisa assim? Bom, obviamente a gente faz betas internos, né? Então, assim, a gente tem acesso às coisas conforme eles estão se desenvolvendo, mas a gente não tem um programa público, né, para fazer isso. Então, a gente ainda não tem uma iniciativa pública de fazer, por exemplo, vamos fazer um beta aberto para desenvolvedores. Eu acho que essa é uma sugestão extremamente boa, e acho que muitas pessoas já fizeram ela, mas por enquanto a gente ainda não tem uma previsão de fazer um programa beta desses, né? Até porque, assim, o que a gente quer, de repente, se a gente fizesse um programa desses, a gente deixaria de se auto-incentivar a fazer coisas que são compatíveis retroativamente. Que, idealmente, né, no mundo ideal, quando lança o Jelly Bean, nenhum aplicativo do Ice Cream Sandwich deveria quebrar, nenhum. Né? No mundo ideal, lança o Jelly Bean, todos os aplicativos do Ice Cream Sandwich continuam funcionando e continuam funcionando bem. Isso só não vai ser verdade se os desenvolvedores estiverem usando alguma coisa que eles não deveriam, por exemplo, uma API privada. Eu vejo muito aplicativo que usa API privada, por exemplo, ele pega APIs privadas lá, em vez de usar as públicas, usa as privadas, e aí lança uma nova versão do Android, não tem jeito, ele quebra porque a gente muda as APIs privadas porque elas são privadas, né? Então, nesse caso, quer dizer, quem está errado nesse caso é o desenvolvedor que usa as APIs privadas, mas no mundo ideal, não precisaria desse beta público, porque deveria ser retroativamente compatível, né? E se a gente dependesse sempre de fazer um beta público para procurar essas coisas, de repente a gente poderia tirar a pressão da gente mesmo de fazer coisas que são 100% compatíveis retroativamente, né? Mas em resumo, assim, não existe um plano atual de fazer esses betas públicos, mas essa é uma sugestão muito interessante, né? Eu particularmente gostaria de ver isso acontecer. Bom, a gente acho que acabou o nosso horário aqui, né? Então, bom, para quem ficou com perguntas que gostaria de perguntar, né, a gente vai fazer isso de novo daqui a 2 semanas. Aí vocês podem fazer suas perguntas através do moderator, que eu vou publicar o link em breve. Bom, obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Foi um prazer falar com vocês.
E até daqui a 2 semanas. O próximo Hangout provavelmente eu vou transmitir de Mountain View diretamente. Bom, obrigado a todos e um abraço. Abraço.